tributação de guerra. Quais são os mecanismos tributários à disposição do Estado brasileiro para angariar recursos na hipótese de uma guerra externa, na hipótese de uma guerra? Olha, meu querido telespectador, nós temos basicamente dois instrumentos para custeio de guerra externa, dois instrumentos tributários. O Imposto Extraordinário de Guerra, que eu já te disse, que é conhecido pela sigla bonitinha de IEG, artigo 154, inciso 2 da Constituição. E temos o empréstimo compulsório também, no caso de guerra externa, artigo 148. Então, Imposto Extraordinário de Guerra, 1542. Empréstimo compulsório, artigo 148 da Constituição. Eu vou estabelecer uma comparação entre esses dois instrumentos da tributação de guerra, mas eu já adianto que nada impede que a União utilize os dois ao mesmo tempo, viu? Não há barreira no ordenamento jurídico para a cobrança simultânea de empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra, ainda que a guerra externa seja uma guerra só. Então, esses dois tributos admitem bitributação recíproca. É possível, os dois ao mesmo tempo, empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra. Vamos comparar? Primeira competência. Nos dois casos, a competência é federal, é da União. Imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório são tributos federais. E faz sentido isso, porque a guerra é um instituto de direito internacional. E tudo que envolve direito internacional público é competência da União. Por quê? Porque perante o direito internacional, as diferenças federativas internas não têm sentido. Perante o direito internacional, o Brasil é que existe como uma das figuras do teatro das ações do direito internacional público. Por isso que a competência envolveu guerra, é sempre da União. Essa é uma semelhança entre o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório. Os dois são tributos federais. Quer ver outra semelhança? Os dois são criados e arrecadados no caso de guerra externa, iminente ou deflagrada. A guerra tem que ser externa, não pode ser uma guerra civil, uma guerra só nossa, só de brasileiros, e não precisa ter começado. Se ela é uma guerra que já foi deflagrada, já começou, claro que pode cobrar, mas pode ser simplesmente iminente, uma guerra prestes a iniciar. Bem, essas são as duas semelhanças, quanto à competência e quanto ao motivo ensejador da cobrança. Agora vem as diferenças. Imposto extraordinário de guerra é por lei ordinária. Empréstimo compulsório é por lei complementar. Olha que diferença importante. Deriva dessa primeira diferença. Outra. Imposto extraordinário de guerra admite medida provisória. Empréstimo compulsório não admite medida provisória. Porque lembra? Temas de LC não admitem MP. É importante essa diferença. Imposto extraordinário de guerra pode ser por medida provisória, empréstimo compulsório não. Sabe qual que é outra diferença, e essa que eu considero mais importante? Imposto extraordinário de guerra, a União cobra e não tem que devolver o valor. Empréstimo compulsório tem que ser restituído. Olha, gente, que diferença. Então, vamos imaginar, imposto extraordinário de guerra, lei ordinária, admite medida provisória e não precisa devolver. Empréstimo compulsório no caso de guerra, lei complementar, não admite medida provisória, tem que restituir. Então dá para perceber uma coisa muito incrível. Nunca na sua vida você verá a União cobrando empréstimo compulsório no caso de guerra. Por que a União fará isso se existe o imposto extraordinário de guerra, que é muito mais fácil, porque não exige lei complementar, admite medida provisória e não tem que devolver? Para que a União vai criar uma lei complementar que tem um quórum mais
rigoroso, que não admite medida provisória e que tem que cobrar e depois devolver, se ela pode fazer tudo isso sem devolver de um jeito muito mais fácil, por imposto extraordinário de guerra. Por isso que a doutrina diz que a existência dos IEGs no Brasil exterminou qualquer possibilidade prática da União cobrar empréstimo compulsório no caso de guerra, porque não faz sentido. É um caminho muito mais difícil para a União. Último comentário. Nos dois casos, tanto no caso do IEG como no caso do empréstimo compulsório, é admitida bitributação. Nos dois casos, é possível utilizar a base de cálculo de fato gerador de outros tributos já existentes no Brasil. Temos mais uma produção, última de hoje, na tela. Professor Maza, quem cobra impostos nos territórios federais? Lembre, meu querido amigo, que atualmente nós não temos territórios federais no Brasil. Segundo a doutrina brasileira, os territórios são autarquias geográficas. São pontos no território nacional explorados diretamente pela União e que não fazem parte da área de influência de nenhum Estado-membro. A Constituição de 88 eliminou os territórios que existiam, como era o caso, por exemplo, de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, antes da Constituição de 88, era um território. Com a Constituição de 88, Fernando de Noronha, você sabe melhor do que eu, foi incorporado ao estado de Pernambuco. De modo que hoje nós não temos territórios no Brasil, mas nada impede que eles sejam cobrados, que eles sejam criados. E se eles forem criados, a União cobra os impostos federais e os estaduais e os municipais, se o território não for dividido em municípios. A União cobra os impostos federais, estaduais e municipais, se o território não for dividido em municípios. Se o território for dividido em municípios, a União cobra os federais e os estaduais, mas os municipais não, porque aí os municipais serão arrecadados pelos municípios territoriais. Não saia daí, meu querido, nós voltaremos muito rapidamente para falar ainda do terceiro e mais importante bloco do programa de hoje, o X da questão. Eu quero te mostrar exatamente como esse assunto, tributos desvinculados, como esse assunto aparece no exame da OAB. Você não é louco de sair daí. Até daqui a pouquinho. Chegamos então ao terceiro e último bloco do programa de hoje, o X da questão. Nesse terceiro bloco, nós vamos ver como que o tema do dia cai na prova da OAB. Eu sempre digo isso para você, não adianta nada saber a teoria, não adianta nada estudar muito e errar o teste no dia da prova. Para que serviu tudo o que você estudou? Para nada. Então, para acertar teste, para aplicar o seu conhecimento na hora de marcar a alternativa certa, é indispensável ter preparo, treinamento. Ninguém nasce sabendo, meu amigo, é técnica. Por isso que é fundamental esse nosso terceiro bloco. Aqui nós mostramos para você, olha, o assunto que nós estudamos cai assim, 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 pronto. Aí não tem segredo. Aí você sabe aplicar a teoria na hora de marcar a alternativa certa. Atingiu a perfeição. Maravilha, vamos então para o primeiro teste de hoje. Produção, na tela. Primeiro teste do exame da OAB. Assinale a alternativa que contenha apenas impostos da competência do Distrito Federal. Letra A, Imposto de Renda, ICMS e IPTU. Letra B, IPTU, ITR, ISS e IPVA. Letra C, IPI, ICMS, IPTU, ISS e TBI. E letra D, IPTU, ISS, ICMS e IPVA. Ô, gente, que questãozinha mais facinho essa, né? Torcer para na sua prova as 10 perguntas de tributária serem assim. Você sabe qual é o X da questão? O X da questão é a letra B de dado, ficou fácil. Lembrou da fórmula? DF é igual estaduais mais municipais. Lembrou disso? Lembra que eu te falei? A competência do Distrito Federal é uma somatória das competências estadual e municipal.